Não é novidade para ninguém que na carteira Rumo ao Milhão o que mais trouxe resultado nos últimos meses foi ouro, e você sabe muito bem que eu invisto nos metais preciosos. Nos últimos dias, vários clientes meus começaram a comentar, a me questionar sobre um ativo chamado Veren. E hoje eu vou te mostrar que só dois tipos de pessoa vão investir nesse ativo. Um são os inocentes, os outros são otários. E eu vou te explicar exatamente o porquê esse ativo ele é um rug pull. E em breve, muitas pessoas perderão muito dinheiro em cima desse ativo. E eu vou te mostrar isso através de dados, não através daquilo que eu acho. Além disso, a gente também vai analisar o mercado cripto, vou te mostrar qual que é a minha visão no Bitcoin no curto prazo, beleza? Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, pra gente começar, eu sei que muitas pessoas inocentes, pessoas que estão entrando ali nos investimentos, estão buscando multiplicar o seu dinheiro, elas olham para esse tipo de gráfico aqui e elas vão acreditar que a gente vai ter uma alta infinita. E que é a única oportunidade que ela tem na vida dela de multiplicar dinheiro. Afinal de contas, o ativo nos últimos dias, do dia 6 de janeiro até hoje, a gente está falando em questão de 16 dias, já subiu 2.000%. Ou seja, se você tivesse investido R$ 100 lá atrás, você já estaria com um sorriso de orelha a orelha. Galera, ponto importante da gente analisar logo de começo esses ativos. É que esse ativo ele não tem volume de negociação. Se a gente olhar aqui para o maior volume, nós estamos falando que foi 32 mil unidades do ativo sendo negociadas em $50 mil, $56 mil nesse candle aqui. A gente está falando ali de $1 milhão apenas nesse ativo sendo negociado. O maior volume diário teve apenas $1 milhão sendo negociados diariamente. Significa que é um ativo que não tem liquidez. $1 milhão não significa nada para um ativo. Então aqui já é um primeiro ponto de alerta. Ativos com baixa liquidez é facilmente manipulados, tanto para cima quanto para baixo. Mas, obviamente, isso daqui não é o suficiente para a gente falar que isso daqui é um rug pull. Como muitos clientes meus estão perguntando isso, eu estou gravando esse vídeo para que todos os meus clientes entendam que não devem investir nesse ativo. Bom, quando a gente dá uma olhada ali no CoinMarketCap para entender quais são as corretoras que detêm esse ativo, a gente só tem uma corretora, a Mexica. Tudo bem, ela é uma corretora pequena, tá? Possa ser que ela não tenha nada envolvido com isso, mas já deve chamar a sua atenção que apenas uma corretora tem esse ativo listado. O restante tá tudo em DeFi. Segundo ponto, quando a gente parte para analisar o contrato inteligente desse ativo, a gente se depara com duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro é que existe uma carteira única que detém 54% de todo o token em circulação. Segundo ponto que chama atenção é que o dono do protocolo ele não renunciou o protocolo. E você sabe o que isso significa? A partir do momento que o protocolo ele é renunciado, ou seja, o dono ele não tem mais nenhuma ação em cima do ativo. Existe a comunidade, existe o consenso para a gente poder tomar uma ação, uma decisão. Que decisão, Gui? Decisão de criação de token, decisão de bloqueios de carteira, decisão de transações, de reversão, todas as decisões que podem ser feitas dentro da blockchain, elas podem acontecer se não houver a renúncia do protocolo. E o dono, o criador do protocolo, ele pode fazer tudo isso porque ele não renunciou o protocolo. Isso daqui chama literalmente a atenção de qualquer um. Eu jamais irei investir em um ativo como esse, onde uma única pessoa ela tem o poder de apertar um botão e tomar uma decisão. Seja uma decisão de impedir as pessoas de vender e o negócio continuar pampando, seja a decisão de fazer um rug pull, que é o que mais acontece dentro do mercado cripto. Eu não sei o que vai acontecer com esse ativo, mas uma coisa eu sei, nada aqui cheira muito bem. E se a gente continuar avaliando ali, for puxar, por exemplo, esse endereço de carteira aqui, a gente consegue ver exatamente as movimentações dessa carteira. Já vou te mostrar isso daqui. Só que muitas pessoas estão falando por aí que esse ativo ele é auditado, verificado, que ele é lastreado em esmeralda,
mas não houve nenhuma auditoria nesse ativo, nem em cima do código, nem em cima do time, nem em cima do programa, nem em cima de nada, não tem nenhuma auditoria que foi feita em cima desse ativo. E aí, se você entra no site lá, eles têm um lindo vídeo explicando como que as esmeraldas elas são lastreadas, como que a cripto ela é lastreada dentro da esmeralda. Olha só. Galera, a gente está vivendo na era da inteligência artificial e eu não sei se você já descobriu, nos últimos meses a gente teve a maior revolução na qualidade de criação de vídeos de inteligência artificial. E sim, muitas das vezes é muito difícil a gente identificar um vídeo criado por uma inteligência artificial. Mas se você tiver pelo menos um pouco de experiência com inteligência artificial e você assistir esse vídeo que está no site dos caras, você vai ver que esse vídeo aqui ele foi construído por uma inteligência artificial. Isso daqui não me cheira nada bem. Se eles realmente têm as esmeraldas lastreadas, por que não foi feito um vídeo de maneira real? Você pode vir no site deles, assistir esse vídeo aqui, que você vai identificar que isso daqui foi uma criação de inteligência artificial. Eu não gastei 2 minutos para identificar isso, mas com apenas menos de 1 minuto a gente consegue ver isso. Olha só. Nessa imagem aqui, onde a pessoa mostra que ela vai descer ali exatamente no túnel para mostrar como que eles encontram a esmeralda, veja que esse cara ele não tem relógio no pulso, e isso está nos 26 segundos. Se a gente partir ali para a continuação do vídeo, para os 45 segundos, a gente já vê que o cara tem um G-Shock no braço, sendo que ele não tinha lá em cima e a gravação ela é contínua, aonde ele está mostrando ali ele descendo no túnel, indo buscar as esmeraldas. Olha só, galera, isso daqui não cheira nem um pouco bem, isso daqui tem toda a cara de scam. Nem todo mundo vai perder dinheiro com isso daqui, mas muitas pessoas irão perder dinheiro. Algumas pessoas farão muito dinheiro com isso daqui, mas uma coisa eu te garanto, meu caro, se você está nesse jogo de investimento buscando isso, você está brincando de cassino, você está brincando de tentar atingir a sua liberdade financeira da noite pro dia. Você quer um protocolo perfeito que vai simplesmente colocar muito dinheiro no seu bolso e a sua vida está resolvida. Olha só, mais fácil você jogar na Mega Sena, porque lá você vai ter um negócio que ele é mais lícito do que o que está acontecendo aqui nesse protocolo. E de verdade, se eu fosse você, eu não investiria nesse protocolo. E se você é um cliente meu, entenda, nós não iremos investir nesse protocolo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Não importa se ele subiu 2.000%, não me importa se ele vai subir 10.000% ou 100.000%. Uma coisa eu sei, alguma coisa vai acontecer que isso daqui vai dar ruim. E muitas pessoas irão perder muito dinheiro em relação a isso daqui, tá? Se você voltar lá na carteira principal, que detém 50% ali dos tokens, você vai ver que essa carteira está movimentando muito. Olha só, ela está fazendo transferências ali desse próprio ativo para várias outras carteiras. E se você ver o que essas outras carteiras estão fazendo, é só você clicar aqui em uma dessas carteiras, você vai ver que é uma movimentação suspeita, onde ela recebe os tokens da carteira principal, simplesmente isso, e ela transfere isso para a corretora, para a Mexican. Então, para mim, isso daqui não cheira nem um pouco positivo, tá? Não tem informação nenhuma que me faça ter a coragem de colocar 1 centavo para dentro disso daqui. Porque eu sei sim o poder de que uma comunidade ela pode fazer para poder pampar um ativo e a gente ter um rug pull em seguida acontecendo, vindo de fundadores desse tipo de ativo. Nós estamos dentro de um bear market profundo no Bitcoin. E aqui a gente sabe que não é o momento da gente investir nas altcoins. Principalmente procurar esse tipo de projeto, que agora ele parece como uma revolução, porque sim, metais está simplesmente bombando, as pessoas começam a enxergar a oportunidade de abrir novos scans em relação disso daqui, e muitas pessoas inocentes e otários irão investir exatamente nesses ativos, tá? Então toma muito cuidado com isso daqui. Bom, por que eu falo que a gente está em bear market profundo? Se a gente olha para o ciclo do Bitcoin, o ciclo ele já foi entregue. A gente já saiu de fase de capitulação e a gente já bateu euforia. O que a gente pode esperar é que a gente volte para uma nova capitulação cíclica.
Se a gente for olhar para o sentimento do investidor, nós estamos com um sentimento de bear markets profundos. Quando a gente olha para esse tipo de sentimento aqui, ó, olha só o ciclo passado, como a gente teve um sentimento de medo, extremo medo, durante um longo período. A gente vivenciou bastante tempo aqui de medo, de extremo medo, nós fizemos um pullback ali, um respiro, o mercado subiu um pouco, só que o sentimento ele já volta a ficar negativo. Parece que nós estamos nesse mesmo período aqui que nós estivemos do ciclo passado, que é exatamente o final da fase 1 do bear market profundo. Bom, se a gente olha ali para o varejo que compra via ETF, eles seguem vendendo, tá? Então sim, a gente teve compras acontecendo recentemente, mas essas compras aqui elas não são suficiente para suprir toda a venda que a gente teve nos últimos meses em relação a esse ativo. A gente viu na data de ontem, mais uma vez, esses players vendendo. Se a gente olhar para o Open Interest, você vai ver que o Open Interest ele caiu muito ao longo dos últimos meses, tá? A gente teve o nosso pico acontecendo ali na euforia que aconteceu em dezembro de 2024, que foi exatamente a máxima histórica da MicroStrategy. Foi o momento onde todo mundo estava olhando para o Bitcoin, foi o momento onde a gente realmente tinha uma euforia acontecendo. Mídia, jornais, todo mundo falando sobre o Bitcoin. E a gente viu que de lá para cá houve uma grande redução. A gente viu o aumento de volume quando nós estávamos lá no fundo do mercado, ou seja, grandes players ali montando posições, e agora a gente vê um pouco de ausência desses grandes players. Bom, quando a gente olha para os principais investidores do Bitcoin, a gente viu os investidores distribuindo, eles cessaram sua distribuição recentemente. Veja que houve 3 fases de distribuição, uma que aconteceu em meados de 2024, depois outra ali no final de 2024 e essa terceira que aconteceu em 2025. Sim, houve uma diminuição da pressão de venda, mas quando a gente olha para a pressão total do mercado, a gente ainda continua com uma pressão de venda muito forte. Se a gente for analisar o MVRV, que nos mostra exatamente essa relação entre vendas, compras, se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo, e analisa isso para entender como que está a pressão, a gente vê que o MVRV ele continua caindo. E o principal ponto do MVRV não são essas linhas vermelhas, azuis ou verdes aqui embaixo. São exatamente o movimento da linha laranja. A gente continua com o MVRV apontando para baixo. Isso significa que o mercado está tendo alta pressão vendedora. E, infelizmente, essa pressão ela já não é mais pressão de realização de lucro. Ela é uma pressão de realização de prejuízo. Olha só, a pressão de realização de lucro, ela já acabou. A realização dos grandes players já aconteceu. Agora o que está acontecendo são as realizações de prejuízo. Isso é comum dentro dos bear markets profundos. É comum com que sim, a gente venha encontrar fundos periódicos dentro de um bear market profundo, com que a gente tenha pullbacks, mas o fato da gente estar realizando prejuízo aqui mostra qual que é o real sentimento dos investidores. Lembre-se, o sentimento ele está sendo negativo. As pessoas que chegaram recentemente dentro do mercado, elas estão realizando prejuízo, elas estão com medo. E se a gente está num cenário como esse, as pessoas elas não têm interesse em colocar mais dinheiro para dentro. Elas apenas têm interesse em tirar o dinheiro que elas investiram nos seus ativos. Muitas pessoas entram porque a gente está tendo movimento de alta, elas acreditam na alta, elas investem, tá tudo bem enquanto nós estamos subindo. Só que a partir do momento que ela começa a entrar no prejuízo, as coisas mudam, o sentimento muda, o emocional dela muda, a visão dela em relação ao ativo muda completamente a partir do momento que ela está no prejuízo. E ela não tem mais interesse em colocar mais dinheiro para dentro. E aqui ela começa a realizar os seus prejuízos, tá? Quando a gente olha para tudo isso e soma tudo isso e coloca em apenas um único indicador para facilitar a nossa vida, a gente tem esse indicador aqui na nossa frente, que simplesmente nos mostra a lei da oferta e da demanda. Se nós estamos com a demanda negativa, região vermelha, ou se nós estamos com a demanda positiva. Se a gente tiver demanda positiva no ativo, ótimo, a gente trabalha com novas expectativas de alta. Se a gente estiver em plena bull run do Bitcoin, se a gente estiver em um movimento saudável, a gente investe nas altcoins. A gente vai procurar as gemas no início do ciclo de alta, depois da gente ter vencido a fase de capitulação. Aqui a gente vai procurar exposição para esses tipos de ativo, porque a gente sabe que o que vem pela frente são coisas positivas, tem demanda para o ativo.
Agora, quando a gente olha para a demanda negativa, meu caro, é muito complicado a gente falar que nós estamos em bull market ainda. Sim, nós estamos em bear markets profundos. E para você fazer dinheiro dentro do bear market profundo, você só precisa pivotar a sua estratégia para um bear market profundo. Quer a prova viva disso? Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, a carteira que eu compartilho com os meus clientes. Olha só, Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. A carteira Rumo ao Milhão, ela tinha 42 mil dólares. Hoje a carteira Rumo ao Milhão, ela tem quase 52 mil dólares. A gente fez quase 10 mil dólares desde quando o Bitcoin bateu fundo. Como que nós estamos fazendo esse dinheiro? Porque nós estamos, primeiro ponto, tradando Bitcoin. Não holdando o ativo, mas sim comprando e vendendo. E você lembra recentemente que eu comentei com você, eu mostrei para você as compras que eu fiz dentro da carteira Rumo ao Milhão nesse ponto e também mostrei para você as vendas que eu fiz nesse ponto. E ontem eu comentei com você que nós estávamos em uma região de interesse comprador, uma região onde sim, eu, Guterres, vou abrir novas posições de trading, não posições para holdar o ativo, porque eu sei que a médio e longo prazo a tendência ela é de baixa. Nós estamos com muita pressão vendedora e o buraco de um bear market pode ser muito mais embaixo do que esse daqui. Então, simplesmente venha tradando os ativos. Se isso funciona ou não, o resultado da CRM é a prova viva de que isso funciona. Porque, novamente, enquanto o Bitcoin bateu o topo em 125 mil dólares e hoje ele se encontra em 90 mil dólares, a carteira Rumo ao Milhão cresceu seu patrimônio ao longo desse período. Isso porque a gente está tradando o ativo. Somente dentro dessa região, nós já tradamos o ativo 3 vezes. Além disso, também nós estamos investindo em metais preciosos não agora, tá? Mas sim desde março de 2025. A carteira Rumo ao Milhão detém ouro dentro da carteira em um ativo mais sólido, um ativo mais consolidado, que é Pax Gold, por exemplo. E quando a gente olha aqui para ouro, a gente sabe que médias móveis elas estão servindo ali como suporte, como tendência. Então, se a gente tiver retrações acontecendo dentro dessas médias móveis, a gente pode utilizar como novos pontos de aporte. Por exemplo, o último aporte que nós fizemos na carteira Rumo ao Milhão foi nesse ponto, mas nós fizemos aqui atrás, toda vez que a gente vem tendo pullback dentro de ouro, a gente vem fazer compra. Eu acredito que nós teremos um pullback em ouro em breve, tá? Porque a gente está mostrando uma região já de resistência. Nós já estamos com o RSI sobrecomprado, ou seja, não é o momento da gente comprar ouro em hipótese nenhuma, mas enquanto nós continuamos dentro de uma tendência de alta, também não vejo o porquê da gente realizar as nossas posições. Afinal, nós estamos em uma bull run, descoberta de um topo histórico. A gente não sabe aonde será esse topo histórico. Mas o fato é, a partir do momento que as tendências interdiárias reverter, a gente deve sair dessas posições. Se elas não forem revertidas e o pullback for saudável, a gente deve aumentar as nossas posições novamente nesse ativo. E caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, tanto de compra quanto as decisões de venda, se você quiser saber quais os ativos que eu estou comprando e que eu estou vendendo, abaixo desse vídeo na descrição tem um link da carteira Rumo ao Milhão. Clica nesse link que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Onde eu vou te explicar com um gerenciamento diário, te mostrando de maneira real ali, transparente, o valor que nós temos dentro da carteira Rumo ao Milhão, aonde eu estou comprando, qual que é o ponto, qual que é a estratégia, onde está o stop, onde está a realização, e simplesmente você acompanhando todas as decisões dia após dia. E obviamente que durante essa jornada você também vai poder acessar isso dentro do seu computador e do seu celular também. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Recado muito importante que eu quis dar nesse vídeo, não invista no token Veren. Mesmo que ele vá subir, mesmo que você veja que tem alto potencial, não participe disso. A chance de você tomar um rug pull ela é muito alta. E eu poderia passar aqui a análise inteira te mostrando dados em relação a esse ativo, mas esse não é o meu foco no canal. O meu foco aqui é te trazer uma visão sobre movimentações do preço. E por isso eu trouxe ali de uma maneira mais resumida o que está acontecendo com esse protocolo. Mas entenda que isso não cheira bem.
Além disso, Bitcoin está dentro de uma região que sim, eu tenho interesse comprador, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!